Senhoras e senhores, a história de hoje não começa em nosso amado Brasil, mas sim em um estúdio de televisão vibrante na capital de Amsterdã, Holanda. Um debate ao vivo, transmitido para milhões de espectadores, de repente se torna o centro das atenções, abalando toda a Europa, tudo por causa de 3 jovens estudantes holandesas recém-chegadas de uma viagem pela América do Sul. Parece comum, não é? Mas, por favor, prendam a respiração, pois vou levá-los a um momento que deixou todo o estúdio em silêncio absoluto. O apresentador, um jornalista experiente, fez uma pergunta casual. Das 3 nações sul-americanas que vocês visitaram, qual deixou a impressão mais profunda? E Isabela, a garota no centro com os cabelos loiros característicos da terra das tulipas, apertou os olhos para a câmera e disse com uma voz calma, mas afiada como um bisturi, foi o Brasil. Se a Holanda quer aprender sobre calor humano, sobre a cultura das festas, sobre o espírito comunitário, então vá para o Brasil e aprenda. Caros espectadores, em apenas 2 segundos, essa frase mergulhou todo o estúdio em um silêncio inesperado. A plateia ficou sem palavras, o apresentador arregalou os olhos e os 2 comentaristas ao lado ficaram boquiabertos, como se tivessem ouvido algo inacreditável. Uma nação sul-americana que alguns europeus consideravam apenas uma parada em um mapa turístico, foi elogiada por 3 garotas holandesas a ponto de ser colocada em pé de igualdade, até mesmo superando os padrões europeus de calor humano e espírito comunitário. O estúdio explodiu em espanto. Imediatamente, a tela interativa da plateia mostrou milhares de comentários ao vivo. Elas estão falando sério? O Brasil é mais civilizado que nós em espírito? Impossível. Deve ter sido sorte. Então, outro comentarista pegou o microfone para refutar, mas Sofia, a garota à direita, com os olhos marejados de emoção, interrompeu. Se alguém já testemunhou como os brasileiros tratam os estranhos, como eles compartilham alegrias e tristezas, certamente se curvará em admiração. E a Annelise, a mais tímida do grupo, foi quem lançou a segunda bomba, fazendo toda a audiência tremer. O Brasil nos curou com o calor e a compaixão que muitos lugares na Europa não oferecem. Assim que terminou de falar, a câmera capturou o momento em que seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão e emoção. Caros espectadores, esse foi o momento que fez a mídia holandesa explodir. Apenas 10 minutos após a transmissão do programa, uma série de jornais online publicaram manchetes simultaneamente. 3 estudantes holandesas chocam a Europa. O Brasil tem um espírito que supera em muito as expectativas. Um choque sobre o Brasil vindo de testemunhas jovens. A Europa está entendendo mal o Brasil? E quando o episódio foi postado nas redes sociais, ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações em poucas horas. O povo holandês ficou perplexo, enquanto as nações vizinhas ficaram curiosas, sem entender o que havia acontecido naquela viagem. O que havia no Brasil? Um país que eles pensavam ser apenas sobre samba, carnaval e praias tropicais, fez 3 garotas de um país desenvolvido exclamarem com toda a admiração o que as levou, após se sentirem feridas nas 2 primeiras nações, a chorar de felicidade ao chegar ao Brasil. O que fez um europeu acostumado à ordem, à polidez e a serviços padronizados curvar-se e dizer: o Brasil merece ser visto pelo mundo de uma forma diferente. E mais importante, o que aconteceu naquela noite chuvosa no Rio de Janeiro que fez as 3 decidirem mudar completamente sua visão de vida? Caros espectadores, essa jornada não foi nada fácil. Foi uma jornada que começou em desilusão, em becos sem saída, em momentos em que parecia insuportável, para então terminar em um brilho, em fé e bondade, em momentos que elas chamaram de mágicos, e essa magia só poderia ser encontrada no Brasil. Convidamos vocês a entrar nesta história. Uma história que fará nós, brasileiros, sentirmos orgulho de nosso país mais uma vez. Para entender por que a história das 3 estudantes holandesas abalou toda a Europa, precisamos voltar ao período anterior à viagem. Voltando a Amsterdã, a cidade pacífica ao longo de seus antigos canais, onde viviam 3 estudantes universitárias que se tornaram amigas inseparáveis durante os anos de faculdade. Essas 3 garotas eram Isabela, Sofia e Annelise. À primeira vista, eram apenas estudantes prestes a se formar. Mas se olharmos mais de perto em suas vidas, veremos 3 personalidades completamente diferentes e é essa diferença que formou um trio incrivelmente interessante. Isabela era a mais perfeccionista do grupo. Desde criança, ela morava em um bairro conhecido como o mais organizado de Amsterdã. Ela tinha um hábito inabalável.
Tudo tinha que estar limpo, arrumado e pontual. Seus amigos costumavam brincar que o banheiro de Isabela é mais limpo que a cozinha de nós. Isabela apenas sorria, mas era verdade que ela tinha padrões muito altos de higiene, ordem e comportamento em público. Por isso, Isabela adorava viajar para lugares famosos por sua meticulosidade: Alemanha, Suíça, os países nórdicos. Essas viagens a acostumaram a imagens de cidades imaculadas, trens silenciosos e serviços precisos a cada minuto. Mas foi essa familiaridade que transformou a viagem à América do Sul em um choque em seu sentido mais literal. Se Isabela era como uma máquina perfeitamente operada, Sofia era a garota mais emocional. Ela podia se emocionar com um bom livro, chorar assistindo a um filme ou rir apenas com uma fala fofa. E por ser sensível, Sofia se machucava facilmente. Basta uma palavra rude, uma atitude fria ou uma falta de respeito e seus olhos se encheriam de lágrimas. Ela amava a arte, amava a gentileza e se importava profundamente com a cultura de cada país que visitava. Ela sempre sonhava em viajar para conhecer pessoas bonitas, como ela dizia. Mas nesta viagem, em vez de pessoas bonitas, a primeira coisa que ela encontrou nas duas primeiras nações foi uma decepção contínua. Essa foi a razão pela qual Sofia ficou profundamente magoada, até conhecer o Brasil. Annelise era a mais enérgica do grupo. Se Isabela era a razão, Sofia era a emoção. Então Annelise era a explosão. Ela amava o mar, o pôr do sol, mergulhar, dançar em festivais. Seus amigos a chamavam de vento de verão. Annelise já tinha visitado Bali, Maldivas, Grécia, Espanha, apenas para ver o mar, tirar fotos e comer frutos do mar. Ela amava a comida de rua e não tinha medo de ir a lugares com poucos turistas. E foi por isso que ela colocou expectativas altíssimas na Argentina, onde acreditava que seria o paraíso da viagem. No entanto, a vida às vezes adora brincar com almas sonhadoras. Todas as expectativas de Annelise sobre a Argentina se dissiparam como bolhas de sabão. Embora tão diferentes, as três garotas tinham um ponto em comum. Eram todas pessoas gentis, pensativas e que valorizavam a civilidade. Foi isso que as tornou vulneráveis a experiências indesejadas em lugares onde tinham altas expectativas. Mas foi também isso que as tornou suscetíveis a se comover, a entender e a se emocionar com as coisas boas que encontravam na vida. Essas três amigas estudavam juntas comunicação internacional, trabalhavam em grandes projetos, passavam noites estudando para provas e enfrentaram juntos muitos invernos frios na Holanda. A formatura estava próxima. E elas decidiram que antes de cada uma seguir seu caminho individual, precisamos criar uma lembrança maravilhosa. Uma sugeriu o Peru por suas antigas ruínas incas, outra propôs a Argentina por seus tangos apaixonados. A terceira suspirou: o Brasil, vamos dar uma passada rápida só para completar o roteiro. Essa frase lançou as bases para uma viagem que mudou a visão de mundo das três. Isabela já havia visitado mais de 10 pascalizes, era extremamente exigente com higiene e ordem. Sofia escrevia um blog sobre turismo cultural, havia experimentado muitos países europeus. Annelise, membro do Clube de Aventura, já havia viajado por muitas ilhas da América do Sul. Elas não eram amadoras, não eram turistas de primeira viagem. Eram pessoas com experiência internacional, informadas e com capacidade de avaliação. Por isso, quando as três subiram ao palco na televisão holandesa e disseram: o Brasil é muito mais civilizado do que imaginávamos, essa frase ganhou peso imediatamente. Não por serem famosas, mas por serem honestas. Não por terem exagerado, mas porque o Brasil as deixou chocadas. Não porque queriam se promover, mas porque seus corações foram verdadeiramente tocados. Tocados por quê? Porque o Brasil lhes mostrou algo que toda a Europa pensava ser um monopólio: civilidade vinda da consciência e da compaixão. E foram essas três garotas, com suas personalidades, suas experiências e até suas lágrimas, que se tornaram a ponte para que essa história mágica se espalhasse. Antes de falarmos sobre o que fez as três chorarem no Brasil, precisamos entender algo muito real. As três holandesas não tinham expectativas em relação ao Brasil. Não era por ódio nem por desprezo, mas simplesmente porque não sabiam muito. Em suas mentes iniciais, o Brasil era apenas um ponto vago no mapa da América do Sul, um lugar para passar rapidamente, uma parada no caminho, como parar em uma beira de estrada em uma longa jornada. Ao discutir o roteiro, Isabela e Sofia falavam com entusiasmo sobre o Peru.
as majestosas ruínas de Machu Picchu, os antigos vestígios, a misteriosa cultura inca. Depois, falavam com paixão sobre a Argentina, onde acreditavam que se mergulhariam nos vibrantes passos de tango, desfrutariam de vinhos finos e explorariam paisagens deslumbrantes. Mas, ao mencionar o Brasil, sim, vamos passar rapidamente. Bem, fica ao lado do Peru, vamos otimizar o caminho. O Brasil está bom, não é muito atraente. Frases casuais, rápidas como um suspiro. Isabela, amante da organização, até brincou, meio a sério, meio em brincadeira. No Brasil, deve haver apenas festas animadas e times de futebol, certo? Sofia olhava as fotos da Amazônia e murmurava, parece selvagem, mas não sei se tem algo especial. E Annelise, que mais esperava da Argentina, disse francamente, Peru e Argentina são os dois destinos principais. O Brasil provavelmente será semelhante. Esses pensamentos não se baseavam apenas em preconceitos, mas sim na falta de informações melhores. A mídia europeia raramente falava a fundo sobre o Brasil, exceto por aspectos relacionados a festivais ou futebol. Em suas mentes, o Brasil não surgia como uma nação com uma cultura rica, pessoas calorosas ou serviços refinados. Era apenas um lugar ok, não ruim, mas também não digno de antecipação. Ao arrumar as malas, Isabela dobrou cuidadosamente cada peça de roupa, mas ainda se perguntava, será que o Brasil tem áreas urbanas tranquilas? Essa pergunta parecia normal, mas escondia um medo secreto. Ela temia o barulho, as multidões, a desordem. Sofia se preocupava com a cultura. Será que os brasileiros são amigáveis? Não quero encontrar olhares de desconfiança. E Annelise, que um dia colocou grande amor nas vastas paisagens da Argentina, soltou uma frase que fez todo o grupo concordar. Os padrões no Peru e na Argentina são mais altos que no Brasil, certo? Essas 3 garotas não tinham a intenção de menosprezar o Brasil. Elas estavam apenas refletindo o que haviam ouvido, lido e aceito como verdade. Mas às vezes são exatamente essas suposições que criam os maiores choques quando a verdade é revelada. Os holandeses conhecem o Peru através de histórias sobre os incas, a Argentina pelo tango e pelo vinho, o Chile por seus desertos áridos e o Brasil um vazio nebuloso. E esse vazio as impedia de imaginar o que estavam prestes a testemunhar. Quando a viagem pelo Peru e Argentina as deixou exaustas, desapontadas, até mesmo em lágrimas, as 3 garotas quase queriam voltar para casa. Mas como os bilhetes de avião de volta para a Europa estavam na última etapa, partindo do Brasil, elas relutantemente voaram para o Rio de Janeiro. E foi exatamente ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão que elas não faziam ideia de que todos os preconceitos que carregavam seriam varridos em poucos minutos. Elas não sabiam que passariam por uma série de surpresas tão incríveis que nem elas mesmas acreditariam. E se soubessem antes, talvez não tivessem ousado avaliar o Brasil apenas com a frase passar rapidamente. Se tudo tivesse corrido bem no Peru e na Argentina, talvez as 3 holandesas não tivessem a chance de conhecer o Brasil. Talvez elas voltassem para Amsterdã com fotos de ruínas antigas, passos de tango e corações sem nada para se emocionar. Mas o destino tem sua própria maneira de arranjar as coisas. E neste caso, foram os incidentes contínuos que as levaram a um lugar que mudou suas vidas. No primeiro dia em Lima, Isabela exclamou como uma criança vendo um brinquedo novo. A cidade brilhava com luzes, arranha-céus se amontoavam, a atmosfera turística sempre fervilhante. Mas em poucas horas, Sofia foi a primeira a franzir a testa. O barulho incessante dos mercados movimentados, juntamente com o cheiro de mofo dos becos estreitos, a deixaram desconfortável. Meu Deus, por que é tão barulhento? Ela exclamou, cobrindo as orelhas. Isabela ficou chocada ao ver pessoas sentadas no chão, em frente a shoppings, conversando alto. Annelise ficou desapontada ao ver lixo espalhado pelas calçadas e as multidões se espremendo tanto que não havia espaço para respirar. Elas tentaram manter o humor otimista, mas na manhã seguinte, ao usar o transporte público, a cena caótica, as aglomerações, os gritos, a comida derramada por toda parte, chocaram Isabela a ponto de ela ficar paralisada sem palavras. Uma criança chorava, um homem falava alto ao telefone. Algumas pessoas ligavam alto-falantes externos tocando música alta. Sofia olhou ao redor com os olhos vermelhos. Parece um pesadelo? A decepção, como uma pequena rachadura, esperava apenas por mais um impacto para explodir. Ao deixar o Peru, as 3 garotas esperavam que a Argentina salvasse a viagem. Annelise foi a mais feliz porque tinha certeza de que seria a melhor experiência de sua vida.
Mas a vida não opera de acordo com os sonhos humanos. Assim que entraram em um restaurante em Buenos Aires, a garçonete sorriu amplamente. Nenhuma das três percebeu que aquele sorriso não era hospitalidade, mas um sinal de algo ruim. Ao chegar, os pratos que pediram eram diferentes das descrições. Elas foram cobradas preços exorbitantes. Fomos enganadas, sussurrou Isabela, o rosto corado de raiva. Então, ao entrar em uma loja de souvenirs, elas foram ridicularizadas por não comprarem um item caro. Se não vai comprar, tudo bem, qual o problema? O tom era desdenhoso, os olhares desagradáveis. Essa falta de respeito atingiu diretamente o coração sensível de Sofia. E quando elas estavam prestes a se levantar e sair, a equipe exigiu o pagamento de serviços que não utilizaram. As lágrimas de Sofia caíram ali mesmo, na porta do restaurante. A Annelise tentou manter a calma, mas seu coração ardia com uma decepção sem precedentes. Ela disse entre os dentes: chegou o momento em que não aguento mais. No ônibus para os subúrbios, elas experimentaram outro golpe fatal. Os assentos estavam cheios de lixo dos clientes anteriores. O homem ao lado comia e cuspia pela janela. Um grupo de jovens tocava música tão alta que os vidros tremiam. Isabela ficou pálida. Annelise cerrou os dentes. Sofia sentou-se abraçando sua mochila, limpando silenciosamente as lágrimas. Elas não sabiam que essa seria a última faísca que levaria a uma decisão importante. Ao descerem do ônibus, Isabela respirou fundo e disse: podemos parar por aqui, esta viagem não é mais divertida. Sofia não disse nada, apenas acenou com a cabeça. Annelise franziu a testa, mas seu bilhete de volta era do Rio de Janeiro, então para voltar precisariam voar para o Brasil. As três estavam no aeroporto da Argentina, olhando umas para as outras com desânimo. Sofia falou com a voz trêmula: o Brasil provavelmente será o mesmo, não tenho mais forças para ter esperança. Essa frase, aparentemente casual, foi uma profecia que o próprio Brasil reverteu completamente. As três garotas compraram passagens para o Rio de Janeiro com o coração pesado, sem entusiasmo, sem expectativa, sem ver o Brasil como um lugar que traria algo de bom. Elas embarcaram com um único pensamento: que a viagem acabasse o mais rápido possível. Isabela suspirou, massageando a testa. Queria que não tivéssemos que passar pelo Brasil. Sofia disse suavemente: estou tão cansada, só quero ir para casa. Annelise olhou pela janela com a voz triste. O Brasil provavelmente será apenas outra versão do Peru e da Argentina. O avião decolou, as três sentaram-se com os olhos vazios, corações pesados. Elas não sabiam que em poucas horas o Brasil as chocaria a ponto de não conseguirem dizer uma palavra. Todos os preconceitos que carregavam seriam demolidos em poucos minutos. E a viagem que queriam que terminasse o mais rápido possível se tornaria a mais memorável de suas vidas. Quando as rodas do avião tocaram suavemente a pista do aeroporto do Galeão, as três holandesas ainda estavam em um estado de exaustão, seus olhos enlameados, espíritos esgotados, esperanças perdidas desde a Argentina. Elas sentaram-se imóveis como sombras, sem sequer se dar ao trabalho de olhar pela janela. Isabela fechou os olhos e suspirou. Provavelmente será como os outros aeroportos. Sofia apertou a alça da mochila, seu coração ainda pesado com as más lembranças. Annelise sussurrou: só espero chegar ao hotel o mais rápido possível. Mas a vida às vezes só precisa de alguns minutos para virar tudo de cabeça para baixo. Quando a porta se abriu, uma brisa fresca da sala de embarque soprou. Não era cheiro de combustível, fumaça, mau cheiro, mas um cheiro limpo, levemente perfumado como um desinfetante de hotel de luxo. Isabela abriu os olhos, franzindo levemente a testa em surpresa. Ela olhou ao redor e sussurrou tão baixo que suas amigas mal conseguiram ouvir. O cheiro aqui é completamente diferente. As três seguiram o fluxo de passageiros para o corredor. E foi então que o que as fez parar aconteceu diante de seus olhos. Sofia foi a primeira a parar. Ela apertou os olhos e olhou para o chão. Não havia um pedaço de lixo, nenhuma marca de sapato sujo, nenhuma mancha, nenhuma gota d'água, nada que pudesse incomodar. O piso do corredor estava tão brilhante que refletia suas próprias imagens. Isabela paralisou, seu coração disparou, sentindo como se tivesse sido atingida no rosto por um padrão de limpeza inesperado. Isso é realmente o Brasil? Ela murmurou espantada. No Peru, eles tiveram que desviar de sacolas de lixo no próprio aeroporto. Na Argentina, o banheiro do aeroporto ainda deixava um cheiro estranho e desagradável. E aqui, tudo está irrealisticamente limpo.
Annelise pediu licença para ir ao banheiro. Isabela e Sofia esperaram do lado de fora, sem muita esperança. Mas quando a porta se abriu, Annelise saiu com uma expressão de espanto, um espanto de alegria. Meu Deus, venham aqui rápido! Ambas entraram e quase gritaram. O banheiro era espaçoso, brilhante, com um aroma suave e agradável. Cada cabine estava impecavelmente limpa, sem uma gota d'água derramada. O papel higiênico estava dobrado de forma arrumada, como em um hotel 5 estrelas. Sofia ficou paralisada, enquanto Isabela se virou para se olhar no espelho gaguejando. Nunca vi um aeroporto tão limpo. Isso não era mais uma questão de ok ou bom, era um padrão superior, muito além do que elas haviam previamente imaginado sobre um país sul-americano. Mal saíram, as 3 garotas encontraram uma equipe de funcionários guiando os passageiros. Todos sorriam, inclinavam-se levemente e diziam em inglês: "Bem-vindo ao Brasil, tenha uma boa viagem." Sem olhares frios, sem gritos, sem o incômodo de ter que repetir instruções, apenas a simpatia genuína emanando de seus próprios olhos. Isabela ficou tão surpresa que soltou uma confissão sincera. Eles são verdadeiramente felizes. Não é como se estivessem apenas cumprindo uma tarefa no Peru e na Argentina. Eles já foram repreendidos por seguranças, até mesmo dispensados com um aceno por pedirem informações. No Brasil, basta um olhar e há um sorriso em troca. Ao chegar à área de controle, as 3 paralisaram. Não havia aglomeração vista no Peru, nem pessoas sentadas no chão, deitadas como na Argentina. Sem gritos, sem choro de crianças, sem ninguém tocando música alta, apenas uma fila de pessoas em pé, avançando lentamente. Uma jovem mãe carregava o bebê gentilmente, acalmando-o com uma voz suave. Um grupo de turistas ocidentais ria baixinho, falando muito baixo. Mesmo as pessoas cansadas mantinham a ordem absoluta. Isabela olhou para a cena e sentiu arrepios. Sofia ficou boquiaberta. Annelise sussurrou: "Não acredito que isso é o Brasil, não acredito." Ao chegar ao balcão de passaportes, o funcionário olhou para as 3 garotas e sorriu gentilmente. "Bem-vindo ao Brasil." Sofia quase engasgou. Desde que saíram de Amsterdã, nenhum funcionário de aeroporto havia lhe dito essas palavras com tanta sinceridade, tanta bondade. Talvez, depois de experimentar tanta decepção e mágoa nas 2 nações anteriores, seus corações se tornaram finos como papel e uma palavra gentil era suficiente para fazê-las tremer. E foi exatamente assim. Ao saírem do balcão, Sofia puxou o braço e disse baixinho, mas com a voz claramente trêmula: "Sinto como se tivesse entrado em outro mundo." Essa estranheza não era porque o Brasil estava se exibindo ou ostentando algo grandioso, mas porque tudo era tão gentil, tão limpo, tão civilizado, tão diferente do que elas haviam imaginado inicialmente. As 3 garotas ficaram no saguão do aeroporto sem palavras. Uma sensação de paz se espalhou por seus corpos, uma sensação que elas não sentiam há muitos dias. Annelise respirou fundo e sussurrou: "Talvez o Brasil não seja tão ruim quanto pensávamos." Isabela respondeu: "Não é ruim, é muito melhor." Sofia apenas limpou silenciosamente as lágrimas. Ninguém as forçou, ninguém as ofendeu, ninguém as magoou, apenas gentileza, sinceridade e civilidade. O que elas mais não esperavam, depois de deixar o aeroporto, as 3 garotas saíram para a área de táxis com um misto de apreensão e expectativa. As boas experiências anteriores as fizeram desconfiar de suas próprias emoções. Elas temiam que fosse apenas uma ilusão temporária, que ao saírem do aeroporto o Brasil voltaria à imagem caótica, barulhenta e desordenada que elas imaginavam. Mas, prezados espectadores, elas estavam prestes a se surpreender mais uma vez. Quando o táxi arrancou, Isabela inclinou-se para olhar pela janela. Ela franziu a testa e esfregou os olhos pensando ter visto errado. "Annelise, olha, uma avenida de 6 pistas, era exatamente isso." A avenida era larga e espaçosa, o asfalto liso, as faixas claramente demarcadas, longas fileiras de árvores se estendendo em linha reta. De ambos os lados da estrada, novos condomínios modernos brotavam. A iluminação pública emitia um brilho dourado suave, não ofuscante, mas muito brilhante. Annelise ficou boquiaberta. "Meu Deus, como a estrada é tão bonita!" Isabela murmurou: "Não há lixo algum, nem mesmo um pedaço de papel." Durante os muitos minutos no carro, as 3 garotas não tiraram os olhos da janela. No Peru, elas ficaram chocadas ao ver pilhas de lixo nas calçadas. Na Argentina, elas desviaram de poças d'água e carros que se empurravam. No Rio de Janeiro, tudo era calmo, limpo e lindamente estranho.
Quando o táxi entrou na área perto da Lagoa Rodrigo de Freitas e contornou as ruas antigas, Annelise disse: "O Rio de Janeiro é bonito de uma forma muito gentil. Sofia, de fato, não se parecia com Lima caótica ou Buenos Aires confusa." O Rio de Janeiro tinha uma beleza muito própria, antiga e moderna, elegante e vibrante. Fileiras de casas antigas cobertas pelo tempo, misturadas com prédios novos e imponentes, cafés aconchegantes com luzes douradas, pessoas conversando em voz baixa, motocicletas andando de forma organizada, nada caótico como elas imaginavam. Isabela apoiou o queixo na janela, a voz cheia de espanto. "Isso não se parece com nenhuma imagem que já vi na internet." Então ela acrescentou apenas o suficiente para as outras duas ouvirem: "É até mais ordenado do que muitos lugares na Europa." Essa frase não era um elogio educado, era uma observação de alguém extremamente exigente com a ordem urbana. Quando o táxi virou em uma ponte sobre a Baía de Guanabara, a cidade de repente se abriu como uma pintura se estendendo diante delas. As luzes de arranha-céus refletiam na água, as estradas sinuosas como seda, as pontes cintilantes como se fossem de ouro. O tráfego fluía regularmente, sem barulho, sem empurrões. Annelise pressionou as mãos contra a janela. "É tão bonito quanto uma cena de filme. Não consigo acreditar que isso é o Brasil." Isabela riu, um riso raro após tantos dias de cansaço. "Eu pensei que estava em alguma cidade futurista." Sofia sentou-se no meio, abraçando sua mochila com a voz baixinha: "Sinto tanta paz." Foi a primeira vez durante toda a viagem. Seus corações relaxaram completamente. Quando o táxi parou em frente a um pequeno hotel no centro histórico do Rio de Janeiro, elas se prepararam para encontrar a comoção, a desordem, as multidões como nas ruas turísticas dos países que acabaram de visitar. Mas tudo foi o contrário. A rua estava cheia de gente mais organizada, as lojas abertas, mas ninguém gritava para atrair clientes. Turistas caminhavam tranquilamente, conversando em voz baixa. Em um bar na beira da estrada, alguns brasileiros sentavam-se tomando chá gelado, sorrindo gentilmente. Isabela ficou parada, sem acreditar que aquele era um distrito turístico. Sofia apertou os olhos, observando: "Não há cheiro de lixo", sem gritos. Annelise riu. "É tão agradável aqui." A sensação de espanto se espalhou pelo ar como uma névoa leve. Ao arrastarem as malas para o hotel, Isabela olhou para a rua e disse devagar: "Esta cidade é realmente especial. Especial por ser limpa, especial por ser ordenada, especial por suas luzes quentes e a sensação de segurança que permeia cada passo. Mas ainda mais especial, porque o Rio de Janeiro não tenta ser extravagante, não ostenta, não é barulhento, não força os outros a elogiá-lo. O Rio de Janeiro é simplesmente suave, mas cativante." Ao chegarem ao quarto, Annelise abriu a porta da varanda, olhando para a pequena rua abaixo. As luzes douradas uniformes, o som suave dos motociclos na estrada, o aroma de algo delicioso de um restaurante próximo flutuava no ar. Ela se virou e disse aos dois amigos: "O Rio de Janeiro me faz sentir como se estivesse sendo abraçada." Isabela concordou: "Aqui não sinto medo, não sinto pressão. Ninguém está tentando me empurrar." Sofia apertou os lábios, os olhos brilhando. "Não sei porquê, mas sinto que sou verdadeiramente bem-vinda." Essa sensação, prezados espectadores, é a civilidade interior. Não são os edifícios bonitos, mas a forma como a vida aqui trata as pessoas. As três garotas ainda não sabiam que isso era apenas o começo, pois depois da infraestrutura urbana, o Brasil ainda lhes reservava choques maiores. Após o táxi parar em frente ao portão de um pequeno hotel no centro histórico do Rio de Janeiro, as três garotas ficaram em silêncio por alguns segundos, como se precisassem de tempo para se adaptar à sensação de paz que invadia seus corpos. Durante muitos dias no Peru e na Argentina, elas estavam tão exaustas que só de ouvir um barulho queriam fugir. Mas agora, bem no centro do Rio de Janeiro, elas sentiam uma tranquilidade indescritível. Isabela respirou fundo. "Devo estar sonhando." Annelise sorriu levemente. "Se isso for um sonho, não quero acordar." Sofia permaneceu em silêncio, apenas olhando ao redor com uma expressão de surpresa misturada com gratidão. Ela não conseguia acreditar que seu humor, antes pesado como pedra, agora estava leve como se tivesse se livrado do maior fardo de sua vida. Quando as três garotas arrastaram suas malas para o saguão, um jovem funcionário se aproximou com um sorriso gentil. Não era um sorriso forçado de quem quer terminar o trabalho, mas um sorriso genuíno, sincero, caloroso, com contato visual atencioso. "Bem-vindos ao nosso hotel."
Sua voz era suave e polida, soando como uma saudação vinda diretamente do coração. Isabela instintivamente endireitou-se. A atitude de ser tratada educadamente a fez sentir respeitada. Sofia inclinou a cabeça em resposta e Annelise sorriu amplamente. Obrigada. O interessante foi que os olhos do funcionário brilharam ao vê-las. Vocês são da Holanda, certo? Sofia ficou surpresa. Você percebeu? Ah, nós costumamos receber muitos hóspedes europeus, então estou acostumada com o estilo. É um prazer servi-las. Apenas uma frase simples, mas fez as três sentirem que estavam verdadeiramente bem-vindas e não apenas sendo atendidas para cumprir uma tarefa. Ao fazer o check-in, a recepcionista sorriu e perguntou: com licença, posso perguntar se vocês precisam de um menu vegetariano? As três garotas ficaram petrificadas. Um segundo depois, Isabela olhou para Sofia, Annelise olhou para Isabela, Sofia abriu os olhos cheios de emoção. Por que elas reagiram tão fortemente? Porque apenas alguns dias antes, na Argentina, elas foram ridicularizadas por serem vegetarianas, consideradas excêntricas, rejeitadas, repreendidas. E aqui, a pergunta continha pura sutileza, sem imposição, sem julgamento, sem zombaria, mas com compreensão. Sofia teve que engolir as lágrimas. Sim, somos vegetarianas. O funcionário assentiu, com a voz sincera. Sim, nosso hotel tem um menu vegetariano separado e bem perto daqui há um restaurante vegetariano delicioso. Se vocês quiserem, posso marcar no mapa e sugerir alguns pratos adequados. Isabela levou a mão ao peito como se seu coração tivesse acabado de tocar algo incrivelmente caloroso. Annelise sussurrou. No Peru e na Argentina, nunca fui perguntada tão gentilmente. Sofia virou-se para limpar suavemente os olhos. As lágrimas não eram mais de dor, eram de emoção. Pela primeira vez na viagem, elas se sentiram absolutamente respeitadas. Ao receberem os quartos, ficaram ainda mais surpresas. O quarto não era grande, mas estava impecavelmente limpo. A janela abria para uma pequena varanda com vista para a rua, com luzes douradas lindas como uma pintura. A cama estava arrumada, as toalhas dobradas em forma de flor de lótus. Isabela passou a mão na borda da mesa sem um grão de poeira. Annelise riu. O quarto está limpo, padrão Isabela agora. Isabela concordou vigorosamente. É até mais limpo do que muitos quartos que já fiquei na Europa. Essa frase não era um exagero. Assim que se acomodaram, as três decidiram experimentar o restaurante vegetariano recomendado pelo funcionário do hotel. No caminho, elas se surpreenderam novamente. Sem lixo, sem cheiros desagradáveis, sem gritos, apenas uma rua suave com luzes douradas. O tráfego fluía suavemente. Ao entrarem no restaurante, elas ficaram chocadas novamente. Os funcionários se curvaram em saudação, o ambiente era silencioso, arrumado, o espaço limpo, com cheiro de ervas, o menu estava em inglês, detalhado. O garçom ficou ao lado delas e disse com muita gentileza: se você é vegana, podemos ajustar os temperos. Se quiser algo leve, recomendo moqueca vegetariana ou sopa de cogumelos. Isabela quase chorou. As pessoas aqui são incrivelmente sutis. Quando o prato de moqueca vegetariana foi servido, o aroma as fez querer sorrir antes mesmo de comer. Ao provar o primeiro pedaço, o sabor explodiu em suas bocas. Vegetais frescos, molho rico, feijão e cogumelos em harmonia. Annelise fechou os olhos sem acreditar que um prato tão simples era tão delicioso. Sofia comeu lentamente, cada garfada parecia descer em seu peito e explodir em felicidade calorosa. Isabela só conseguiu exclamar: na Argentina, eu tinha medo de sair para comer, mas aqui me sinto segura. Ao saírem do restaurante, o funcionário se curvou. Obrigado. Desejamos a vocês uma noite tranquila. Apenas uma frase, mas fez as três ficarem paralisadas por alguns segundos. Ninguém foi rude, ninguém ficou irritado, ninguém fez uma cara feia por elas serem vegetarianas, apenas gentileza. E essa gentileza não era para ostentar, mas era a gentileza vinda do coração do povo brasileiro. Sofia disse suavemente: sinto que estou sendo curada. Isabela colocou a mão em seu ombro. Sim, a viagem no Peru e na Argentina nos machucou, mas o Brasil está curando todas as nossas feridas. Annelise suspirou levemente. Não sei o que está acontecendo, mas o Brasil me faz querer sorrir o dia todo. Aquele jantar foi apenas o começo. Elas ainda não sabiam que no dia seguinte o trem brasileiro as chocaria a ponto de não conseguirem falar. O povo brasileiro as emocionaria até as lágrimas. Um imprevisto as faria perceber o verdadeiro valor da bondade. Mas agora, enquanto caminhavam pela rua tranquila do Rio de Janeiro,
as três sentiam algo mudando silenciosamente em seus corações, suavemente, mas profundamente. Depois de uma noite de sono tão boa que parecia ter sido transportada para outro mundo, na manhã seguinte as três garotas acordaram com o espírito leve, sem mais cansaço, sem mais preocupações, sem mais medo das experiências passadas. Pela janela do quarto do hotel, a luz dourada do sol entrava pelas copas das árvores, caindo sobre a rua antiga e tranquila. Uma manhã no Rio de Janeiro tão bonita que as três só queriam ficar paradas por muito tempo para apreciá-la. Mas uma nova jornada as aguardava, o trem brasileiro, a viagem para o centro do país. Isabela expressou esperança. Espero que o trem aqui não seja como o trem elétrico no Peru. Enelis riu. Pelo menos o Brasil não nos decepcionou em nada. Sofia apertou os lábios, abraçando sua mochila contra o peito, apenas esperando não ter que se espremer novamente. As três não sabiam que estavam prestes a testemunhar uma das coisas mais chocantes de toda a viagem. Quando o táxi parou em frente à estação de trem, as três garotas se olharam, preparando-se para a cena de multidões barulhentas e empurrões como nos outros países. Mas a visão que tiveram as deixou paralisadas. A plataforma era espaçosa, limpa, os passageiros formavam filas retas, ninguém se empurrava, ninguém gritava, ninguém empurrava por trás. Mesmo aqueles com malas grandes ficavam de lado para não atrapalhar o caminho. Isabela sussurrou com a voz quase incrédula: "Parece a Europa." Anelis concordou vigorosamente: "Não só parece, é melhor do que muitos lugares na Europa." Sofia pegou as mãos das amigas. As pessoas são realmente educadas, mas a surpresa ainda está por vir. Quando o alto-falante anunciou que o trem estava chegando, as três garotas olharam com expectativa. No Peru, o trem parou a vários metros de distância. Os passageiros tiveram que correr para encontrar as portas. Mas aqui na estação do Rio de Janeiro, o trem parou exatamente na posição onde cada pessoa estava na fila. Exatamente. Isabela abriu a boca. "Meu Deus, isso é um sistema automático?" Um senhor próximo se virou e sorriu. "Não, minha jovem, o maquinista fez isso manualmente." Anelis arregalou os olhos. Pela primeira vez na vida, ela ouviu isso. Manualmente e tão preciso. Ela se virou para olhar Sofia e Isabela e viu apenas suas amigas paralisadas, incapazes de dizer uma palavra. Na Europa, o trem parar fora de posição é algo normal. Mas no Brasil, um lugar que elas não esperavam nada, fizeram isso com precisão de forma a deixá-las entorpecidas. Quando a porta se abriu, as três entraram no vagão-leito e em um segundo ficaram completamente chocadas. O vagão estava imaculadamente limpo, as camas e colchões estavam arrumados, os lençóis e travesseiros perfumados com amaciante, o tapete sem manchas, a janela tão transparente quanto se tivesse acabado de ser limpa, sem ruído ou odor desagradável. Isabela colocou a mão na borda da cama, tremendo sem acreditar. "Isso é um trem sul-americano." Anelis deitou-se na cama, rindo em espanto. "É tão macio quanto estar em um quarto de hotel." Sofia sentou-se na cadeira, os olhos brilhando. "Não tem cheiro nenhum. Que maravilha." Um funcionário passou empurrando um carrinho, curvou-se e disse: "Desejo a todos uma viagem confortável." Novamente, a leve reverência, o sorriso gentil familiar, mas que ainda a surpreendeu. Quando o trem começou a se mover, as três garotas olharam ao redor e ficaram ainda mais chocadas. Os passageiros falavam em voz baixa. Aqueles que atendiam o telefone saíam para a área de conexão dos vagões para falar, sem incomodar ninguém. As crianças foram instruídas pelos pais a falar baixo, ninguém tocava música alta, ninguém jogava lixo, ninguém ocupava o lugar de outro. Um mundo tão diferente dos ônibus caóticos na Argentina ou das multidões em Lima. A Anelis abriu os olhos. Se eu não olhasse para fora, pensaria que estava viajando em um trem na Europa. Isabela concordou vigorosamente. "Não posso acreditar que a civilidade chegou a esse ponto." Sofia sorriu, apertando o cobertor. "Pela primeira vez em toda a viagem, eu quero prolongar o tempo de deslocamento." Quando o trem viajou por cerca de 1 hora, Sofia abriu a porta do compartimento para sair. No corredor, ela viu uma criança pequena deixar cair um lenço perto da cadeira. Um homem brasileiro que passava imediatamente se abaixou, pegou-o e o entregou à criança. "Isso é seu." A criança inclinou a cabeça respeitosamente. "Obrigado." Uma frase minúscula, mas fez Sofia parar em silêncio. Ela voltou para o compartimento e disse aos dois amigos: "Eu entendi, civilidade não vem da riqueza, civilidade vem da consciência." Essa frase fez Isabela e Anelis se olharem e ambas concordaram.
Quando o trem parou em uma estação no centro do Brasil, as 3 garotas desceram com um sentimento de euforia, como se tivessem acabado de vivenciar um belo sonho. Isabela disse devagar: do aeroporto às ruas, e agora ao trem, o Brasil superou tudo o que eu imaginava. Annelise sorriu. Não é ok, não é bom, é excelente. Sofia apertou a alça da mochila, os olhos brilhando. Sinto que o Brasil está acalmando suavemente meu coração. Elas não sabiam que um choque ainda maior as esperava. O choque veio do coração do povo brasileiro, a coisa mais sagrada que fez as 3 chorarem. Tendo passado pelos choques da infraestrutura, da limpeza e da civilidade em cada serviço, as 3 holandesas começaram a se acostumar com a sensação de espanto diário. Mas elas não sabiam que o Brasil ainda guardava para elas o bem mais precioso, algo que fez as 3 chorarem sem controle, o coração do povo brasileiro. Algo que nenhum livro poderia descrever completamente, uma beleza não ostentosa, não barulhenta, mas que se espalhava silenciosamente como o calor de uma lareira em uma noite fria de inverno. Naquela manhã, as 3 garotas caminhavam pela Lagoa da Pampulha. O sol suave, a brisa leve, as fileiras de árvores antigas balançando suas copas sobre a superfície do lago. A paisagem era tão linda que fez Annelise tirar fotos incessantemente. Mas quando elas andaram um pouco, Annelise de repente exclamou: espere, o mapa no meu celular está com defeito, nos perdemos. Isabela riu impotente. Não diga que nos perdemos de novo. Sofia olhou ao redor, hesitando com preocupação. As lembranças do Peru e da Argentina voltaram como uma ferida antiga. Perguntar o caminho, mas ser ignorada, ser olhada com frieza glacial, até mesmo ser repreendida por incomodar. Sofia mordeu o lábio. Que tal não perguntarmos a ninguém? Tenho medo de ser tratada friamente de novo. As 3 garotas pararam, sem saber o que fazer. E foi nesse exato momento, de uma barraca de frutas próxima, que uma voz suave ecoou em meio ao som da chuva. Vocês se perderam? Uma senhora idosa com cabelos grisalhos, de corpo pequeno e magro, carregando 2 cestas de frutas nos ombros. Apesar de ocupada com seu sustento, ela se aproximou, com os olhos gentis como uma avó em um conto de fadas. Onde vocês querem ir? Digam-me. Sofia gaguejou. Senhora, queremos ir ao museu, mas o mapa está com defeito. A senhora sorriu gentilmente. Ah, essa rua é muito longe, vou guiá-las. Sem hesitação, sem pensar, sem medo. Ela caminhou na frente, as 3 garotas a seguiram. Mesmo que o peso das cestas a fizesse andar devagar, ela se virava constantemente para garantir que elas não se perdessem. Annelise disse baixinho, com a voz embargada: Senhora, a senhora vai se cansar. Ela apenas sorriu. É só ajudar quem precisa, minha filha. Uma frase simples, mas para as 3 holandesas, foi a frase mais bonita que já ouviram naquela viagem. Isabela sussurrou: na Europa, é raro alguém desistir de seus afazeres para guiar um estranho assim. Ao chegarem ao endereço correto, ela parou, ajustou as cestas e sorriu gentilmente. Chegamos, divirtam-se! As 3 ficaram paradas, sem saber o que dizer, exceto: muito obrigada. A senhora acenou: não é nada, é o Brasil. Minha filha. Aquela frase fez os corações delas quase explodirem. Naquela tarde, elas pegaram o metrô de superfície. Um senhor idoso de cabelos grisalhos entrou no trem, a mão tremendo ligeiramente com a idade. Sem que ninguém precisasse pedir, um homem brasileiro imediatamente se levantou para ceder seu lugar. Annelise também se levantou por instinto, mas o homem sorriu. Sente-se, estou acostumado a ficar em pé. O senhor idoso inclinou a cabeça. Muito obrigado. Jovens. Isabela olhou para a cena e engasgou. No Brasil, ceder o lugar é algo natural? O homem disse suavemente: sim, fazemos isso desde crianças. Apenas uma frase simples, mas continha toda uma educação. Naquela noite, a caminho do hotel, uma criança correu à frente e deixou cair sua máscara recém-comprada. Sem pensar, Sofia correu para pegá-la. Ei, é sua. A criança pegou, inclinou a cabeça respeitosamente. Obrigado. Desejo a vocês um passeio divertido. Assim, como a senhora idosa pela manhã, como o homem no metrô, Sofia se tornou a 4ª brasileira gentil aos olhos de suas amigas. Isabela riu. Sofia, você já pegou o jeitinho brasileiro. Sofia abraçou a máscara velha em sua mão, rindo com os olhos vermelhos. Só quero fazer o que a senhora fez por mim. É assim que a bondade se espalha, leve como o vento, mas profunda como a fonte. No último dia, no centro do país, o hotel que elas reservaram estava lotado.
As 3 garotas entraram em pânico porque isso já havia acontecido em outros países e elas foram repreendidas, expulsas. Mas no Brasil, o recepcionista, com calma, sorriu gentilmente. Por favor, não se preocupem, vamos encontrar outro hotel na mesma rede. Ele ligou repetidamente, encontrou um novo quarto, chamou um táxi para elas e até carregou suas pesadas malas. Quando elas se curvaram em agradecimento, ele respondeu suavemente: não é nada. Clientes do Brasil são sempre clientes especiais. Aquela frase fez as 3 chorarem bem na porta do hotel. Não choraram de tristeza, não choraram por terem sido ofendidas, mas choraram porque pela primeira vez na viagem elas sentiram a bondade pura, sem troca, sem interesse. Algo que parecia pequeno, mas curou todas as feridas que carregavam das nações anteriores. No táxi de volta para o Rio de Janeiro, Annelise olhou pela janela com a voz trêmula. No Brasil, não tenho mais medo das pessoas. Isabela apertou sua mão. Eu também não. E Sofia, que chorou mais durante a viagem, sussurrou: o Brasil me devolveu a fé. Fé nas pessoas, fé na gentileza, fé na civilidade que não está no dinheiro, mas no coração. As 3 garotas não sabiam que esse momento se tornaria o núcleo emocional do episódio de televisão que chocou a Holanda mais tarde. Aquela noite em Salvador, a cidade era como uma pintura viva. As ruas de paralelepípedos antigos, os edifícios de cores vibrantes, o aroma da comida de rua misturado com o cheiro salgado do mar, criavam um perfume que era ao mesmo tempo doce e quente. As 3 holandesas, Isabela, Sofia e Annelise, caminhavam em espanto. Durante todo o dia, elas se surpreenderam inúmeras vezes com a gentileza e o calor daquele lugar. Annelise abraçou sua câmera, andando e dizendo baixinho: tudo aqui é tão bonito quanto um sonho. Mas elas não sabiam que em poucos minutos, um momento no meio da noite ficaria gravado em seus corações para sempre. Enquanto estavam à beira do mar, observando os barcos coloridos soltando flores brilhando na água, o céu de repente escureceu e em poucos segundos começou a chover torrencialmente. A chuva no nordeste do Brasil não avisa, chega de repente como um vento forte. As pessoas corriam para os alpendres, os turistas procuravam qualquer abrigo. Isabela ficou apavorada. Oh, meu Deus, está chovendo muito. Annelise olhou ao redor. Onde vamos correr agora? Sofia, confusa, pegou as mãos das amigas. Elas tentaram correr para um alpendre, mas o chão escorregadio fez seus passos vacilarem e então, bang! Sofia escorregou e caiu. Sua mochila caiu na água, suas pernas doíam. Sofia! Isabela gritou. Annelise correu para ajudar a amiga, mas Sofia fez uma careta de dor. Não consigo me levantar. No meio da chuva que caía como uma cortina, as 3 garotas se tornaram pequenas, assustadas, impotentes. Enquanto Isabela e Annelise estavam ocupadas ajudando Sofia, uma voz calorosa soou em meio ao barulho da chuva. Vocês caíram? Deixe-me ajudar. Um senhor de Salvador, de corpo magro, mas com olhos muito brilhantes, correu, mesmo com a chuva caindo como um riacho. Sem hesitar, ele se abaixou para ajudar Sofia a se levantar, tão gentilmente que parecia que estava levantando um ente querido. Está chovendo muito, deixe-me carregá-la para um lugar seco. Sem esperar a reação delas, ele se curvou para colocar Sofia em suas costas. Isabela ficou chocada. Senhor, o senhor está todo molhado, ficamos com vergonha. O homem sorriu gentilmente. Não se preocupe, a chuva seca logo. Na chuva? Aquela frase simples foi como uma luz que dissipou o medo nos 3 corações jovens. Enquanto o homem carregava Sofia para o alpendre mais próximo de um bar na beira da estrada, uma vendedora correu com 3 grandes toalhas. Vocês podem se cobrir primeiro para não sentirem frio. Então ela voltou para pegar mais uma chaleira de gengibre quente. Está começando a esfriar, tomem um pouco para se aquecer. Isabela ficou tão confusa que só conseguiu balbuciar. Muito, muito obrigada. Annelise pegou a toalha tremendo de emoção. Por que as pessoas são tão gentis conosco? A vendedora sorriu levemente. Quando vemos alguém em perigo, ajudamos, é algo natural. Uma resposta simples, mas que cortou as emoções das 3 garotas como uma faca. Nos lugares de onde vieram, ninguém se importava quando elas tinham problemas. Mas no Brasil, em poucos minutos, 2 pessoas completamente estranhas correram para ajudá-las em meio a uma chuva forte. Quando Sofia foi colocada em um alpendre, o homem que a carregava voltou para pegar a mochila que havia caído na água. Ele a pegou,
sacudiu a água e correu de volta, ofegante, mas sempre dizendo: não se preocupe, só um pouco molhado. Isabela olhou para o homem, um estranho encharcado e tremendo de frio, mas ainda sorrindo gentilmente, com um típico jeito de Salvador, sem conseguir conter as lágrimas. Isabela começou a chorar. Anelisa abaixou-se para segurar a mão de Sofia, os olhos também vermelhos. Se isso tivesse acontecido em outro lugar, quem sabe quem nos ajudaria? Sofia engasgou. No Peru e na Argentina eu tinha medo das pessoas, mas no Brasil eles nos trataram como família. Aquela frase fez as lágrimas de Isabela e Anelis caírem também. Mas, quando a chuva diminuiu, o senhor e a vendedora continuaram a ajudá-las, a chamar um táxi e até disseram ao motorista: cuidem dessas 3 moças com atenção. Elas machucaram as pernas. O motorista sentiu: fiquem tranquilas, os clientes do Brasil devem ser tratados com cuidado. Anelis olhou ao redor em um país estrangeiro, no meio da noite chuvosa, elas se sentiram mais seguras. Isabela soluçou: vocês não precisavam fazer isso. Mas a vendedora sorriu: fazer isso é ser brasileiro. Quando o táxi partiu, as 3 garotas olharam pela janela embaçada pela umidade. A rua de Salvador, sob chuva, ainda brilhava com milhares de lanternas. Sofia colocou a mão no peito: nenhum lugar me emocionou tanto. Isabela limpou as lágrimas. Eu tinha medo das pessoas, mas os brasileiros nos tiraram desse medo. Anelis olhou para os amigos com a voz firme: a partir de agora, todo ano temos que voltar ao Brasil. Mesmo que seja por apenas um dia, mesmo que seja por alguns dias, temos que voltar. Isso não era mais uma promessa, era um juramento. Um juramento nascido em uma noite chuvosa no centro histórico de Salvador pelo coração do povo brasileiro. Após a emocionante noite chuvosa em Salvador, na manhã seguinte, as 3 garotas sentaram-se no alpendre de um pequeno café, observando o fluxo tranquilo de pessoas passando, a luz suave do centro do Brasil caindo sobre os telhados cobertos de musgo, dando a tudo um tom dourado quente. Anelis levantou sua xícara de café e parou. Ela largou a xícara, olhou para os 2 amigos com a voz trêmula: nós estávamos erradas sobre o Brasil. Isabela virou-se, seus olhos azuis claros afundaram pensativos. Sofia permaneceu em silêncio, mas apertou a borda do vestido. Anelis continuou, devagar, como se estivesse tirando pedras de seu peito: pensávamos que o Brasil era apenas um ponto de parada conveniente. Pensávamos que não havia nada de especial aqui. Pensávamos que o Brasil também era bagunçado, barulhento e desordenado, como as imagens que vimos brevemente na internet. Ela balançou a cabeça levemente, os lábios apertados em culpa. Mas, na verdade, fomos nós que fomos superficiais. Isabela respirou fundo, a voz embargada. Nós julgamos um país apenas por algumas imagens vagas. Eu pensei que o Brasil fosse inferior ao Peru ou à Argentina, mas tudo o que vimos aqui me fez admirar. Ela olhou para Sofia. Sofia, você se lembra quando estávamos no avião? Queríamos que a viagem terminasse. Mas então o aeroporto do Galeão nos surpreendeu. As ruas limpas nos deixaram chocados. O trem brasileiro nos fez rir por ser tão excelente. Sofia olhou para a palma da mão, onde ainda havia um pouco de lama da queda da noite passada. Ela estremeceu levemente. E os brasileiros? Meu Deus, o povo brasileiro me mudou completamente. Sua voz falhou. No Peru e na Argentina, eu tinha medo de interagir com as pessoas, mas no Brasil, cada pequena ação me fez querer acreditar no mundo mais uma vez. Ela apertou as mãos, lágrimas rolando. A senhora idosa na chuva, o homem que me carregou, a vendedora que me deu uma toalha, ninguém me conhecia, ninguém exigia nada de mim, mas todos estenderam as mãos como se eu fosse da família. Anelis riu com lágrimas nos olhos. Eu sempre pensei que a Europa era a mais civilizada, mas foi o Brasil que mais me emocionou. Isabela respirou fundo e disse algo que as outras 2 não esperavam. O Brasil me ensinou uma lição de humildade. Ela fez uma pausa por alguns segundos e confessou: eu costumava acreditar que civilidade era ser limpo, organizado e pontual. Mas o Brasil me mostrou que a maior civilidade é a compaixão. Sofia olhou para os amigos com os olhos vermelhos mais brilhantes. Viemos aqui com preconceitos e então o Brasil quebrou esses preconceitos com sua gentileza. Isabela perguntou suavemente: erramos ao subestimar o Brasil? Anelis sorriu levemente. Sim, erramos muito. Mas felizmente o Brasil nos perdoou, tratando-nos com tanta gentileza que não pudemos deixar de amá-lo. As 3 se olharam e sorriram em meio a soluços. Um sorriso de 3 pessoas que estiveram assustadas, feridas, desapontadas, agora curadas por este pequeno, mas grande país,
e esse foi o momento em que elas alcançaram a iluminação. O Brasil não era um ponto de passagem, o Brasil era um destino e era o lugar para onde seus corações sempre desejariam retornar. Quando o avião pousou no aeroporto de Schiphol, na Holanda, o ar frio do norte da Europa soprou, fazendo as 3 garotas estremecerem levemente. Mas desta vez, o frio não parecia mais tão familiar, porque seus corações já estavam aquecidos pelo calor do Brasil. No dia seguinte, quando elas apareceram no programa de televisão, ninguém imaginava que as 3 garotas que haviam se curvado em decepção no Sudeste Asiático abalariam todo o estúdio. O apresentador perguntou suavemente: qual país deixou a impressão mais forte em sua viagem? E Isabela, a mais rigorosa e prática, respondeu sem hesitação: Brasil. Todo o estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. O apresentador pensou ter ouvido errado. Você quer dizer o Brasil, não o Peru ou a Argentina? Sofia inclinou-se para o microfone com a voz firme. O Brasil é muito mais civilizado do que imaginávamos. E Sofia, a mais sensível, disse com a voz levemente trêmula: se algum lugar nos curou foi o Brasil. Essas frases foram como flechas perfurando a mentalidade preconceituosa dos espectadores holandeses. Eles costumavam pensar que o Brasil era pobre, subdesenvolvido, barulhento e caótico. Mas as 3 garotas, 3 testemunhas cheias de emoção, contaram o oposto. Falaram sobre aeroportos limpos como hotéis, sobre ruas organizadas e amigáveis, sobre trens tão eficientes que deixavam chocadas e, acima de tudo, sobre o coração do povo brasileiro, aquilo que as fez chorar. A plateia discutia fervorosamente, as redes sociais explodiram, milhares de comentários apareceram. Inacreditável que o Brasil seja tão civilizado. Subestimamos o Brasil, temos que ir experimentar logo. De uma viagem que estava prestes a ser abandonada, a história das 3 holandesas se tornou um catalisador para que muitos europeus começassem a ver o Brasil com outros olhos. Em um país distante, a imagem do Brasil de repente brilhou como uma joia desperta e tudo começou com 3 garotas que pensavam que estavam apenas passando. Caros espectadores, a história das 3 holandesas não é apenas uma viagem. É uma jornada de cura, um despertar, uma prova de que neste mundo turbulento ainda existe um lugar simples, mas grandioso, onde as pessoas vivem com verdadeira compaixão. O Brasil não precisa de ostentação, não precisa de propaganda com palavras floridas, apenas um sorriso, uma mão estendida em uma noite chuvosa, uma simples frase, deixe-me ajudar, é suficiente para tocar o coração de um estrangeiro para sempre. E hoje, se você está ouvindo esta história, sinta orgulho. Somos brasileiros, um povo que sabe viver com paixão, que sabe abrir o coração, que sabe semear o amor. Se você achou esta história bonita, emocionante e digna de ser compartilhada, por favor, clique em Curtir, deixe um comentário e inscreva-se no canal para que juntos possamos espalhar mais histórias bonitas sobre o Brasil. Para que o mundo saiba que o Brasil não é apenas um destino, mas um lugar que toca o coração, sim,